Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Robson Gonzaga Silva e estarei acompanhando vocês nessa apresentação. O intuito dessa apresentação é estar falando um pouco sobre o curso de Lógica e Programação oferecido pela empresa Caixa Preta, ok? Então, sobre como vai ser organizado esse curso, vou falar quais a agenda, ou seja, o conteúdo que vai ser abordado no curso e falar um pouco sobre valores do curso e algumas outras informações que serão úteis, ok? Bom, vou me apresentar. Eu sou o professor Robson Gonzaga Silva e atualmente não sou só professor, eu atuo também como pesquisador da área de TI, ok? Minha primeira graduação é em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Faculdade Noapá. Atualmente eu faço outra graduação em Engenharia de Software na Unicesumar, certo? Sou pós-graduado em Cybersecurity pela Faculdade Unileg e estou concluindo também outra pós-graduação na Estácio em Segurança da Informação. Atualmente também curso um mestrado na Unifax, é um mestrado voltado para sistemas e computação, onde atuo também como pesquisador da área. Um pouco da minha experiência como profissional. Eu tenho experiência em programação desde quando eu comecei a cursar praticamente a análise e desenvolvimento de sistemas, que eu me apaixonei por programação de computadores. Então hoje eu tenho experiência em C, C++, C Sharp, algumas outras linguagens como Delphi, um pouco de Java, ok? Então sei um pouco dessas linguagens aí, dá para passar bastante conhecimento. Mexo também com banco de dados, né, MySQL principalmente, e também com a linguagem SQL em si, que é para manipular informações dos bancos de dados. Atualmente também mexo com PHP, certo? Desenvolvimento de sites também, como HTML, CSS5, ferramentas como Photoshop, Corel, ferramentas como Visual Studio para desenvolver programas, né, da Microsoft. Mexo também com desenvolvimento de games e algumas ferramentas do pacote Microsoft Office, como Excel avançado, Word e Access, que resumindo um banco de dados aí também de forma mais simplificada, certo? Tenho um pouco de experiência também em tecnologias da área de redes, como servidores e máquinas clientes da Microsoft, né, com o Windows, essas versões, Windows 7, 8 e também o Windows Server, beleza? Tenho experiência também na área, no módulo Linux, então tanto na parte de servidor como na parte desktop. E mexo também um pouco com tecnologia Cisco na configuração de roteadores e switches, ok? Então um pouco da minha experiência é essa. Já dei aula no curso técnico de redes também do Senai, e dei aula também de programação de games em algumas outras escolas. Então é um pouco da minha experiência, é essa daí. Falando um pouco sobre a agenda do curso, né, como é que está estruturado, como é que vai ser. Então, primeiramente, a gente vai começar o nosso curso falando sobre lógica básica. Por quê? Porque a lógica básica ele vai te dar o norte. Não tem como ninguém aprender a programar sem passar antes por lógica de programação, ok? É impossível, porque a lógica ela vai te ensinar como você deve pensar corretamente e como você deve estruturar corretamente determinados fatos, beleza? Então, programação em algumas linguagens, linguagem em si, na verdade, é só uma semântica, é só um grupo de comandos, de semântica, certo? Então, a lógica é que faz a diferença. Então, é muito importante. Então, nesse primeiro passo, vou estar falando sobre a lógica básica, estou explicando o que é um algoritmo, para que serve um algoritmo e passando algumas atividades de como você extrair informações relevantes para a construção de um algoritmo e como você aplicar um algoritmo na correção de determinados problemas do dia a dia, certo? Que essa, na verdade, é a função básica de um programador. Depois disso, nós vamos estar passando aí para falar um pouco sobre tipos de dados dentro da programação, ou seja, quais os tipos de dados que um computador consegue manipular e consegue armazenar dentro de um algoritmo, certo? Depois disso, vamos falar um pouco sobre os tipos de operações,
ou seja, quais os tipos de operações que dá para me fazer em cima dos dados ou dos tipos de dados. Ou seja, por exemplo, dados numéricos eu consigo fazer operações aritméticas de soma, subtração, beleza, mas eu tenho também tipos booleanos, que são tipos que aceitam apenas verdadeiro e falso, ou 0 e 1. Então, esse tipo de operações nós vamos estar estudando. Depois disso, vamos passar para variáveis e constantes, que é um conceito primordial dentro de programação em si. É um conceito muito importante, base também. Então, a gente vai estar aprendendo para que serve uma variável, para que serve uma constante, qual a diferença de variável para constante, todos os conceitos de variável e como utilizar de forma correta dentro da construção de um algoritmo e de um programa, beleza? Depois disso, nós vamos passar para outra parte também muito importante, que são as estruturas dentro da lógica, beleza? Então, primeiro a gente vai estudar estruturas de controle, como você organizar o seu código de forma que o computador consiga tomar decisões, né, apropriadamente. Então, essas estruturas de controle, primeiramente a gente vai estar focado em entender quais os tipos de estrutura de controle, para que serve a estrutura de controle. Depois vamos propriamente para a estrutura de decisão, beleza? Que nós vamos estudar aí nessa parte como funciona essa questão de aplicar um pouco entre aspas da inteligência para um algoritmo, ou seja, como automatizar as tarefas, como fazer o computador tomar uma decisão a partir dos dados que estão entrando para gerar uma saída, para gerar uma solução, beleza? Depois vamos passar para estruturas de múltipla escolha, que é onde nós vamos estudar como criar vários tipos de decisões encadeadas dentro de um mesmo algoritmo, onde dependendo de um tipo de dado, dependendo de uma entrada do usuário, ele pode tomar vários tipos de decisões. Então, estruturas de múltiplas escolhas também são muito importantes. Depois a gente vai para a estrutura de repetição, falar um pouco sobre reaproveitamento de código, como não deixar seu código grande, né? Como deixar seu código enxuto e limpo. Então, a estrutura de repetição, a gente vai estar vendo códigos e a lógica de como estar reaproveitando o código em vez de estar escrevendo várias linhas de código, certo? Isso é muito importante aí para o futuro, quando os programadores aí, ou os alunos estiverem estudando programação orientada a objetos, beleza? Depois nós vamos para finalizar o curso com dois conceitos básicos que vêm da matemática, certo? Que são vetores e matrizes. De vetores é o mesmo princípio matemático, certo? Só que aqui em lógica de programação você consegue aplicar o vetor e também a matriz para solucionar problemas reais. Então você consegue ver o impacto disso em problemas reais, em problemas que você está resolvendo, certo? Então as estruturas de vetor e matriz são muito importantes também dentro da programação, e a gente vai finalizar o curso vendo essas estruturas. Ao final desse curso, né, você vai ter uma base para estar aprendendo outras linguagens e para estar também desenvolvendo a sua lógica, seu raciocínio, certo? E entender também como o computador funciona, como ele pensa, ok? Vou falar um pouco também sobre as metodologias, as ferramentas e as metodologias que nós vamos utilizar aqui no curso. Então, primeiro nós vamos estudar uma ferramenta, na verdade não nessa ordem, mas nós vamos estudar a ferramenta Dev C++, que é muito utilizada para quem está estudando programação. O Dev você consegue programar em C, C# e algumas linguagens derivadas, certo? Então, o meu intuito é que na lógica vocês consigam entender e aplicar em uma linguagem e mais para frente também, antes de concluir o curso, entender que esse mesmo código que você fez de uma linguagem funciona da mesma forma em outra linguagem, bastando apenas você compreender a semântica das linguagens, ok? A lógica continua a mesma. Posterior a isso, vamos estar estudando o Visualg, que é uma das ferramentas aí muito utilizada dentro das faculdades para ensinar Visualg, certo? Então, o Visualg utiliza uma linguagem chamada Portugal, que é um português estruturado, ou seja, você vai aprender a programar em português
para entender a lógica, beleza? E depois a gente começa a passar para o C em si, que é a linguagem. Depois do C você consegue aprender qualquer outra linguagem, até porque a maioria das linguagens derivam de C, né? Então C praticamente é pai do C++, é pai do C Sharp, é pai do Java e assim por diante, beleza? Então o intuito é que você consiga aprender a lógica e não se prender à semântica de linguagens, certo? Mas como bônus no final aí, além de estar falando da ferramenta Scratch, a gente vai estar também entendendo como é que funciona a programação nas linguagens. E a ferramenta Scratch é utilizada para criação de jogos. Eu utilizo nas minhas aulas de criação de games, certo? E ela é muito importante no entendimento da lógica, porque ela te passa essa programação de uma forma gráfica, de uma forma mais visível, de uma forma mais fácil de entender, que é utilizando a lógica de blocos da Lego, né? Bem parecido com blocos da Lego, você está montando blocos. Então depois que você monta uma estrutura de código toda no Scratch, você consegue facilmente traduzir essa estrutura para um código, beleza? Então, como brinde, a gente vai estar também falando um pouco sobre Scratch. Ok? Qual o valor do investimento? Esse é o X da questão, né? Então, o valor do curso desse investimento, né? Porque você vai ter um retorno futuramente, é um retorno simbólico, né? De R$100 o curso, beleza? Você vai achar em alguns sites mais caro, você vai achar também em sites aí mais baratos, ou até mesmo de graça. Mas qual a intenção aqui? A intenção é que você aprenda de uma forma coerente, que você tenha qualidade na aprendizagem, que você aprenda com profissionais, certo? Porque hoje em dia o problema é esse: se você busca cursos gratuitos, são ruins? Não são ruins os cursos gratuitos, mas os cursos gratuitos, eles não te dão uma base sólida para você ir para o mercado de trabalho, certo? Então o diferencial de um curso, e especificamente desse curso, é te dar uma base sobre o que é que está acontecendo no mercado de trabalho, como você utilizar isso no mercado de trabalho, certo? Então tudo isso é a visão, a diferença de um curso pago, certo, para um curso gratuito. E também, muito mais importante, é que a gente vai abstrair para vocês a dificuldade de estar correndo, de perder tempo correndo atrás de informação. Beleza? A gente vai estar trazendo para vocês tudo que tem de atual relacionado à lógica de programação e a programação de algumas linguagens, ok? Você vai ter direito a suporte, óbvio, que eu vou estar em contato sempre pelo WhatsApp, né, tirando dúvidas, tentando achar a solução de alguma determinada dúvida que você tem. Você também vai ter direito aos slides do curso, certo? Vai ter direito a apostilas com exercícios também, que isso é básico para você aprender a programar. Para você aprender lógica de programação, você só aprende fazendo, desenvolvendo seus próprios algoritmos, desenvolvendo sua própria lógica, beleza? O curso tem a carga horária de 20 horas, que você também vai poder estar descontando da sua grade curricular da faculdade. Então, todo curso aí de faculdade tem lá a carga horária que é obrigatória você cumprir de cursos. Então você tem 100 horas lá de curso para cumprir. Fazendo esse curso, você vai diminuir aí 20 horas da sua grade curricular, beleza? De cursos, ok? Então é um investimento relativamente barato para o nível e a qualidade do ensino que você vai estar tendo, com profissionais de responsabilidade, certo? Que vão estar te dando feedback constantemente, ok? Então, mais uma informação: a primeira aula que a gente vai ter é uma aula inaugural, totalmente grátis, para vocês comparecerem, entenderem como é que funciona. Eu vou falar um pouco sobre os algoritmos, vou falar um pouco sobre como funciona a lógica dentro do algoritmo, onde estão inseridos os algoritmos, mercado de trabalho. Eu vou falar um pouco sobre tudo isso nessa primeira aula inaugural, ok? Então, no mais, eu aguardo vocês, né? Espero que vocês se inscrevam. Espero que esse seja apenas um dos primeiros cursos que vocês vão fazer com a gente, com a empresa Caixa Preta, certo? E eu espero que vocês venham fazer parte dessa família Caixa Preta, para que a gente possa estar aí interagindo, trocando experiências e muita informação, ok? Então a família Caixa Preta espera por vocês. Estamos aqui de portas abertas. Massa? Então, no mais, até logo e um bom curso.